Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula da semana ValiFit. E nesse vídeo nós vamos falar sobre carga de treinamento. Você sabe o que é carga de treinamento? Quais são os procedimentos, o passo a passo para você identificar corretamente as cargas de treino, fazer os cálculos e conseguir fazer com que o seu aluno chegue no resultado com mais facilidade? Chegue no resultado com mais objetividade. Nesse vídeo, então, eu vou explicar para você o que é carga de treinamento, as suas aplicações práticas e exemplos, como você faz isso na sua realidade profissional. Então vem comigo, olha só. Carga de treinamento nada mais é do que o resultado do trabalho executado pelo praticante e que consiste na relação entre volume e intensidade. Ou seja, quando nós falamos carga de treino, é uma relação entre os dois componentes da sobrecarga. Volume, aspecto quantitativo, e intensidade, aspecto qualitativo. Então a carga de treino é resultante dessas duas variáveis da sobrecarga. Quando eu falo carga de treino, eu tenho então um aumento, uma diminuição, um ajuste pelo volume, um aumento, uma diminuição, um ajuste pela intensidade. Saber os dois componentes da carga de treino, volume e intensidade, é fundamental para você entender o que é carga de treino. E principalmente saber que a carga é dividida em carga externa e carga interna. Carga externa é o treino prescrito propriamente dito. É o treino que nós profissionais de educação física prescrevemos para os nossos alunos, para os nossos clientes, para os nossos atletas. A carga interna é o resultado dessa carga externa, ou seja, é uma percepção da carga proposta para a prática em si. Nesse sentido, a carga interna tem muita relação com o princípio da individualidade biológica, porque a mesma carga de treino prescrita para pessoas diferentes vai resultar em respostas diferentes. Ainda, a mesma carga de treino prescrita para a mesma pessoa em momentos diferentes também podem desencadear respostas diferenciadas. Isso é muito importante você entender, até porque cada modelo esportivo, cada especificidade esportiva, cada prática de exercícios físicos trabalha exclusivamente com parâmetros de cargas diferenciadas. É claro que existem semelhanças, eu vou mostrar para vocês na aula aqui, isso existe de fato, até inclusive, a gente tenta fazer algumas coisas que são próximas para facilitar o nosso trabalho, mas nós temos diferenças nos esportes, nós temos diferenças, por exemplo, no que é a musculação, no que é o treinamento de corrida e assim por diante. Então aqui na tela eu vou colocar para você uma diferença entre carga externa e carga interna, para você entender o que é carga externa, prescrição de treino, e o que é carga interna, a resposta do indivíduo. A carga externa, olha só quanta coisa corresponde à carga externa, mas é tranquilo de entender. Número de séries na musculação, número de repetições na musculação, por exemplo, peso levantado, a distância percorrida, a velocidade da corrida no treinamento aeróbio, movimentos esportivos também é considerado carga externa, por exemplo, a quantidade de golpes em uma determinada luta e assim por diante. É a nossa prescrição. Se eu, por exemplo, prescrevo um treinamento intervalado para o meu aluno corredor de rua, 10 estímulos de 200 metros a 120% da velocidade aeróbia máxima. Isso é uma prescrição, isso é carga externa. Um outro exemplo, na musculação, se eu prescrevo 3 séries, 10 repetições com 20 kg num exercício X, isso é carga externa. Portanto, carga externa é a prescrição do treinamento. Já a carga interna é como o indivíduo responde a essa carga. E a gente usa alguns parâmetros. Por exemplo, a frequência cardíaca, a variabilidade da frequência cardíaca, a percepção subjetiva de esforço, a PSE, a concentração de lactato e de glicose, parâmetros bioquímicos, consumo de oxigênio. Todas essas são variáveis que pertencem à resposta individual. Por mais que nós tenhamos uma expectativa do que vai acontecer a partir da nossa prescrição, existe a resposta individual. Existe aquilo que o aluno vai perceber frente à prescrição, porque depende de uma série de fatores. Depende do sono, depende do humor, depende da alimentação, entre tantas outras variáveis. Eu vou colocar algumas para vocês daqui a pouquinho nas telas seguintes. Quando eu tenho corretamente a prescrição alinhada com a carga interna no que se refere a como o aluno percebe isso, provavelmente os processos adaptativos, a adaptação ela vai ocorrer de uma forma
muito mais interessante quando a gente observa o trabalho do profissional de educação física, beleza? Então eu vou mostrar aqui para você o que pode interferir direta e indiretamente na carga de treinamento, nas respostas individuais e como você precisa estar 100% ligado na sua prescrição de treinamento para que, de fato, a sua prescrição faça sentido dentro da periodização. Como, por exemplo, aspectos físicos, quantidade de tarefas, intensidade e volume prescrito, a restrição de sono, as condições climáticas podem interferir diretamente na carga de treinamento. Quantidade de tarefas, como por exemplo a quantidade de treinamentos a serem executados durante uma semana. Independentemente do modelo esportivo, da prática de exercícios físicos, uma pessoa que treina 3 vezes comparado a 6 vezes, quando um atleta está em período de choque ou está em período regenerativo, isso interfere diretamente como ele vai responder a essa carga. A intensidade e volume prescrito, como por exemplo o volume de treino, minutos da sessão, distância percorrida, o pace médio, por exemplo, na corrida de rua, e assim vale para os outros esportes também. A restrição de sono, que hoje se sabe que é uma das variáveis mais importantes quando a gente fala de desempenho, é o sono, não só no desempenho, mas saúde e qualidade de vida também. Já é sabido que a restrição ou fragmentação do sono pode levar a sérios problemas de saúde, como doenças cardiovasculares e doenças metabólicas, entre elas diabetes do tipo 2. Por isso, muito cuidado com o sono. Existem hoje diversos protocolos de higiene do sono para fazer com que os praticantes de exercícios físicos, os atletas, consigam ter uma melhor qualidade e desempenhar melhor as suas funções orgânicas ao longo do dia e, é claro, dentro do exercício físico. As condições climáticas. Será que faz diferença? Um dia muito quente, um dia um pouco mais frio, pressão atmosférica, diferença na relação do ar, altitude, entre outras informações que possam ser levadas em considerações referente ao clima. Isso nós colocamos dentro dos aspectos físicos. Já os fisiológicos, nós temos aí as dores musculares, a hidratação, o estado geral de saúde, a fadiga, aspectos que envolvam a nutrição, a alimentação do atleta, restrição de carboidrato, restrição de proteína, de lipídio, enfim, aí cabe ao nutricionista fazer esse trabalho. Se o atleta está em baixa calórica, se está em baixa de peso ou ganho de peso, enfim, aí depende do trabalho do nutricionista, independentemente se ele é do esporte ou não. Dores musculares, estado de saúde, fadiga, por exemplo, a gente consegue fazer isso por meio de instrumentos como o bem-estar, o instrumento de well-being, já validado há um bom tempo, bastante utilizado tanto na saúde quanto no esporte, para a gente conseguir encontrar os parâmetros aí dentro dos domínios, qual que está desequilibrando o praticante, digamos assim. Então é possível identificar as dores musculares, o humor, a qualidade do sono, entre outros elementos do bem-estar da pessoa. Ainda temos também os psicológicos, que vem ganhando bastante evidência. E aí podemos falar sobre a ansiedade, a tensão, a pressão, sentimentos negativos, entre tantos outros. Se é um esporte de alto rendimento, por exemplo, o atleta é submetido à pressão da mídia, da imprensa, do próprio clube, e aí, é claro, tudo em volta do desempenho. Quando a gente tem, por exemplo, um objetivo de emagrecimento, ganho de massa muscular, quais são as estratégias que nós vamos utilizar para chegar àquele resultado? Isso mexe com a minha ansiedade? Isso mexe com a minha tensão? Os meus sentimentos negativos? Eu não vou conseguir? É muito difícil? Tudo isso envolve a psicologia do esporte e nós podemos também trabalhar indiretamente com isso, já que o nosso trabalho também é saúde. Então, carga de treinamento, esses fatores físicos, fisiológicos e psicológicos podem interferir diretamente a mesma prescrição. Exemplo, se eu vou treinar com uma restrição de sono, na noite anterior eu dormi 3 horas somente, foi muito ruim, foi péssima a minha noite, independentemente do motivo, eu vou ter uma resposta. Agora, se eu dormir 8 horas com qualidade, ter uma outra resposta. Então, dependendo, claro, do sono, eu tenho uma resposta diferenciada. Isso que eu falei apenas de um dos fatores que eu acabei de explicar para você. Beleza? Então vamos lá. Em relação às cargas de treino, como que nós podemos então calcular essas cargas? Eu vou fazer um passo a passo com você também e mostrar uma forma prática de você fazer tudo isso. Então olha só, carga externa, também chamada de volume total. Número de séries vezes o número de repetições vezes peso do exercício. Isso aqui para musculação. Se um exercício, por exemplo, são 3 séries de 10 repetições com 20 quilos, você vai pegar 3, multiplicar por 10 e multiplicar por 20. Eu tenho então a carga externa. No caso da carga interna,
volume da sessão, que daí na musculação nós podemos utilizar o número de séries que tem o treinamento, é o mais simples de ser utilizado, você pode utilizar pelo número de repetições ou pelo tempo sob tensão, mas o número de séries já te dá um bom parâmetro de controle de carga interna. E você vai multiplicar pela percepção subjetiva de esforço da sessão, utilizando uma escala específica, que é a escala de Omni. O de ovo, M de Moacir, N de navio e de igreja. Omni é uma escala específica para a musculação, para fazer o controle de carga interna. Muito bem, no treinamento de corrida, como que a gente calcula as cargas de treino externa e interna, respectivamente? Olha só, externa, ou volume total, que é assim chamado também, volume da sessão, que é o tempo da sessão de treinamento, quanto de tempo o aluno, o atleta, fica treinando, multiplicado pela distância percorrida, multiplicado pela velocidade média em quilômetros por hora. A carga interna é o volume da sessão multiplicado pela percepção subjetiva de esforço da sessão. É a mesma coisa da musculação. Nesse caso, vai ser utilizado uma percepção subjetiva de esforço de 0 a 10 da escala de Foster. F-O-S-T-E-R. Foster. E o volume da sessão, nós vamos utilizar o tempo igualmente aqui na carga externa. Pronto, esses são os parâmetros para controle de carga no treinamento de corrida, por exemplo. Fechou então? Quais são os pontos positivos de se utilizar o monitoramento da carga de treinamento? E o que eu vou mostrar aqui para você nessa aula é o monitoramento pelo método PSE da sessão, ou seja, nós vamos utilizar uma escala específica que vai de 0 a 10 para controlar a carga interna de treinamento. Bastante utilizado no mundo inteiro e em diversos esportes há muito tempo, há muitos anos. Um dos principais motivos de nós utilizarmos o método PSE da sessão é o baixo custo operacional e logístico. É muito barato utilizar, basta você ter a escala de percepção subjetiva nas suas mãos. Pronto, simples. Também a fácil aplicação e entendimento. Você precisa explicar para o seu aluno como funciona, o passo a passo, mas é bem tranquilo de entender, para que o aluno possa responder à percepção subjetiva de esforço da sessão e você fazer o devido cálculo. Outro ponto positivo é que é uma análise validada e fidedigna. Já existem diversos estudos que utilizam a escala de percepção subjetiva de esforço, o método PSE da sessão, controle de carga interna, e esse tipo de monitoramento já foi validado há muitos anos. Portanto, pode utilizar, que possui caráter fidedigno e validado na literatura. Evita lesões e melhora o desempenho, apesar de não ter uma relação direta com o fato de evitar lesões, mas sim nós podemos utilizar como fator indireto. Ou seja, se eu vejo que as cargas de treinamento estão ok, muito provável que meu aluno preserve a sua integridade física, fisiológica e psicológica, além de eu conseguir ajustar as cargas para melhor desempenho do praticante, independentemente de qual for o objetivo. Nesse caso, possibilita o ajuste da periodização. Se eu percebo que o meu treinamento, a minha carga externa, o que eu estou prescrevendo, está resultando em um acúmulo de fadiga, eu já vou lá e faço um ajuste na periodização, porque o meu aluno está percebendo as cargas muito forte, está percebendo demais, está exagerado, eu vou lá e faço esse ajuste. Por fim, nós temos também a individualidade biológica. Utilizar o controle de carga de treinamento permite eu trabalhar aluno a aluno, respeitando a individualidade biológica. Mas é claro que nós precisamos também comentar sobre os lados contras, na verdade, temos também aqueles lados negativos, como por exemplo, não identifica o tipo de treinamento. Se eu observar, por exemplo, uma planilha ou um aplicativo que tem os dados de carga de treino, eu não sei qual tipo de treino foi feito. Eu não sei a modalidade, eu só sei números. Por isso eu preciso do profissional, para saber de fato interpretar aquelas informações. Não leva em consideração a especificidade esportiva. Eu não sei se é futebol, eu não sei se é atletismo, eu não sei se é musculação, se é corrida de rua, se é treinamento funcional, se é crossfit, eu não sei. Mais uma vez, eu preciso do profissional. Não é possível distinguir os sistemas de energia. Nesse sentido, nós podemos falar que não é uma análise humanizada, porque trabalha com números, trabalha com cálculos. E aí você vai interpretar, usar o seu conhecimento científico, usar o que a literatura sugere para saber melhor interpretar essas informações. Muito bem, mas como é que faz o cálculo da carga interna de treinamento, que é muito importante para a gente identificar monotonia e strain, que eu vou explicar para você daqui a pouco. Essa escala que você está vendo na tela é a escala de Foster que eu falei para você, 0 a 10,
e aqui eu tenho o descritor. Então, entre 10 a 30 minutos depois do treino, pode ser 10 até 30, não pode ser mais que 30 e nem menos que 10. Por que isso? Se você perguntar para o aluno como foi a sua sessão de treino, logo depois que o aluno terminar, ele vai relacionar o último esforço como se fosse o treino todo. Isso é uma tendência psicológica do ser humano. Então você aguarda 10 minutos, que é bem tranquilo, passa rapidinho 10 minutos, e aí você pergunta como foi a sua sessão de treino, considerando toda a sessão de treino. E você vai fazer então a multiplicação do valor que o aluno responder da escala pelo volume da sessão. Importante salientar que, ao perguntar para o aluno como foi a sua sessão de treino, ele deve responder primeiro o descritor, depois o número. Por que isso? Porque tem descritores que têm 2 ou 3 valores. Difícil, 5 ou 6. E muito difícil, 7, 8 ou 9. Então, nesse caso aqui, por exemplo, se eu perguntar para o meu aluno como foi sua sessão de treino e ele responder que foi difícil, eu pergunto para ele, difícil quanto? 5 ou 6? Aí ele complementa a resposta. Foi difícil 6, professor? Ok, eu vou lá e registro como 6. Pego o 6, coloco aqui e multiplico pelo volume da sessão. Exemplo, no treinamento de corrida foram 30 minutos. Eu pego o 6, multiplico por 30, eu tenho 180 unidades arbitrárias. O registro, então, vai ser em unidades arbitrárias. Por que unidades arbitrárias? Porque eu tenho uma multiplicação de 2 elementos com unidades diferentes. Então, eu preciso normalizar isso e fica, então, em unidades arbitrárias. É apenas um número. E a partir desse número eu vou fazer interpretações. Agora aqui nessa tela eu vou mostrar para você o passo a passo da interpretação da carga interna de treinamento. O que você precisa fazer para conseguir interpretar corretamente os dados. Vamos lá, o primeiro passo, calcular a carga de cada dia. Você vai fazer então a multiplicação da PSE da sessão pelo volume de treino. Vai encontrar o valor em unidades arbitrárias. Esse é o primeiro passo. Depois você vai somar todas as cargas num período de 7 dias. Você vai somar dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6, dia 7, independentemente se teve treino ou não. Se não teve treino, é claro, vai ser 0. O que tem dentro dessa semana, você vai somar tudo para chegar no total de carga da semana. O terceiro passo é calcular o desvio padrão, que é uma medida de dispersão da bioestatística. Ela não é difícil de entender, não é difícil de calcular, mas é interessante que nós tenhamos programas ou softwares para fazer isso para a gente. Então fica ligado que tem uma coisa para você aí daqui a pouco. O desvio padrão ele é importante porque vai ser feito a partir do desvio padrão o cálculo da monotonia, que reflete a oscilação de carga da semana, que reflete a adaptação ao treinamento e mostra justamente a oscilação de carga ao longo de uma semana, ao longo de 7 dias. A gente consegue perceber, por exemplo, por um gráfico, observar as ondas de carga ao longo de um período de 7 dias. E por fim, calcular o strain, que é o acúmulo, o estresse de treinamento ao longo de uma semana. É obtido pelo produto entre monotonia e total de carga da semana. Ou seja, quanto maiores forem as cargas, maior a monotonia, maior vai ser o estresse acumulado do praticante. A monotonia, nós esperamos que os valores sejam abaixo de 2 unidades arbitrárias a partir dos cálculos. E o strain, que fique abaixo de 5, 6 mil unidades arbitrárias ao longo de uma semana. Se eu tiver cargas muito altas ao longo da semana e essas cargas forem padrão ou oscilarem muito pouco, o que vai acontecer? Eu vou ter uma monotonia muito alta e um strain consequentemente alto. Nesse sentido, o controle de carga de treinamento permite que você faça ajustes dinâmicos e possa ter uma interpretação correta do que representou a sua semana e o que vai representar os próximos ciclos de treinamento. Aí você deve estar se perguntando, mas professor Moacir, fazer isso no braço, no cálculo, na mão, é bastante demorado e dá trabalho. Sim, verdade, dá bastante trabalho e é demorado. Mas calma, calma que você pode fazer isso por meios práticos que nós preparamos para você. E você já sabe que pelo AvaliFit é possível fazer isso. Ah, não sabe ainda? Então eu vou te mostrar. Com o AvaliFit, você pode controlar as cargas de treinamento de forma prática e simples, obtendo resultados importantes para a sua prescrição e periodização. Então se segura aí, que eu vou mostrar agora na tela para você um layout do nosso site, um layout do nosso aplicativo, do AvaliFit. Como que aparece para você o controle de carga de treinamento, que a gente acabou de discutir. Mas vamos lá, vamos entender isso aqui na prática. Veja o seguinte,
uma tela direto do aplicativo que você faz com o seu aluno de personal trainer nos seus atendimentos. Olha que massa isso aqui. Imagine o seguinte, ó. Os dias da semana estão todos montadinhos aqui para você. O volume da sessão de treinamento. Aqui pode ser as séries de exercícios da sessão de treino. E aqui a percepção subjetiva de esforço. Essa aqui é a escala de Omni, que eu comentei com você ao longo da aula. Escala validada pela literatura. A gente colocou no design do Avalifit. Vai de 0 a 10, sendo 0 muito fácil e 10 muito difícil. O aluno responde para você ao final da sessão, 10 a 30 minutos da sessão, ele responde para você direto no aplicativo e você recebe essa informação no seu controle. E o Avalifit controla tudo para você, calcula tudo para você automaticamente, você só precisa fazer a interpretação. Olha aqui, ó. 20 vezes 7, 140, 20 vezes 7, 140 e assim por diante, unidades arbitrárias, a carga de treino. Aqui o total de carga, 846 unidades arbitrárias, que foi o total dos 7 dias. Domingo não teve, não tem problema nenhum, entra como 0. A média da carga foi 120,86, o desvio padrão 55,42, então calcula para você automaticamente. Variação de carga 45,86, é esperado que a variação de carga seja acima de 50%. Isso vai refletir uma semana mais adaptativa para o seu aluno. Isso significa que se fosse essa semana aqui, de fato, a minha semana ela foi um pouquinho abaixo. Até porque a monotonia deu 2,18. Foi um pouquinho acima do que a literatura sugere, que são 2 unidades arbitrárias. Nesse sentido, quando eu observo a monotonia, eu percebo já que o treino ele não teve tanta oscilação de carga assim. E realmente não teve. Se foi esse treino, PSE ficou entre 6 e 8. Eu não tive treinos, por exemplo, que foram treinos moderados, sempre pouco difícil ou difícil. Então o aluno treinou o tempo todo, a semana inteira, em alta intensidade. Às vezes isso não é positivo, eu preciso oscilar cargas de treino. Ao observar o cálculo do strain, eu vejo que tem 1844,78. De onde surgiu esse strain? É o produto entre o total de carga pela monotonia. É 846 vezes 2,18, chegou em 1844,78 unidades arbitrárias. Tudo bem, ficou longe de 5, 6 mil unidades arbitrárias, mas uma atenção para a monotonia. Isso é muito importante. Se a monotonia fosse menor, esse valor também seria menor. Se a carga total fosse menor, esse valor também seria menor. Então, o mais importante é manter sempre os valores de monotonia baixos para que o strain também não se eleve. E o gráfico que o Avalifit mostra para você é justamente um gráfico que permite observar nas barras verticais vermelha as cargas que foram acima da média naquele dia e a verde abaixo da média naquele dia. E eu consigo observar pelos pontos máximos e mínimos das cargas o quanto oscilante foi. Você pode perceber que não foi tão oscilante assim, ó. Ele ficou parecido no mesmo padrão, o que me ajuda a interpretar a alta monotonia. Ou seja, o Avalifit mostra para você o controle de carga interna semana a semana. Eu fiz aqui um recorte de uma semana qualquer, mas você pode fazer isso ao longo de todos os seus ciclos de treinamento, sem contar a carga externa, que o Avalifit também calcula para você. Tudo que você prescreve de treinamento, o Avalifit quantifica para você e te mostra. Ó, essa aqui foi a carga externa, personal. Ó, essa aqui foi a carga interna da sua semana, das suas semanas. Nesse sentido, utilizar o Avalifit faz com que você tenha praticidade na sua atuação profissional, no seu dia a dia. Isso torna para você algo extremamente prático e fácil na hora de fazer os cálculos e interpretações e mostrar para o seu cliente, mostrar para o seu aluno como foi a semana de treinamento. A escala de percepção subjetiva de esforço, o aluno vê no aplicativo essa escala e responde para você como foi logo após o treino, 10 minutos pelo menos, que é sugerido pela literatura, e você recebe isso na hora e fica registrado tudo no Avalifit. Aí já imaginou você pegar todas essas informações e fazer o seu relatório e mostrar para o seu aluno na próxima reunião, ou fazer o seu marketing pessoal e publicar nas redes sociais que você utiliza um aplicativo, um software completo que faz todo o controle de carga externa e todo o controle de carga interna para você. Ou seja, meu querido amigo personal trainer, minha querida amiga personal trainer, o Avalifit é uma ferramenta que vem ao encontro de auxiliar o personal trainer a colocar o conhecimento científico na prática profissional, independentemente se o seu cliente, o seu aluno seja um atleta de alta performance ou se está buscando saúde, qualidade de vida, estética, emagrecimento, musculação.
A carga de treinamento serve para tudo, para populações especiais também. Eu tenho certeza que cada vez mais nós estamos precisando atingir todas as populações, porque o treinamento, o exercício físico é a melhor estratégia para longevidade, saúde e qualidade de vida. Encerramos a nossa semana ValiFit e eu agradeço muito a atenção de vocês e qualquer coisa, entre em contato com a nossa equipe que estamos à disposição para tirar suas dúvidas, auxiliar você. Baixe o aplicativo gratuitamente por 7 dias, faça os testes, utilize à vontade e entre em contato com a gente. Visite o nosso site www.avalifit.com.br. Veja todos os materiais que nós já produzimos para você. Lá tem e-book, tem artigos, tem vídeos prontinhos para que você possa utilizar. Sem contar o nosso canal no YouTube, onde nós colocamos vídeos explicativos sobre a plataforma e também vídeos apresentando a ValiFit School para você. Sucesso na sua profissão e no que precisar, conte com a gente. Muito obrigado!